Ora então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um programa Boas Vibes aos domingos. Vamos falar então das experiências dos meus convidados e hoje vou-vos falar de um tema que a mim é muito querido, que é muito especial. Vou-vos falar de desporto, vamos falar de uma modalidade que para mim é muito querida, mais uma vez, que acabei de dizer, que é o basquetebol. E tenho nada mais, nada menos como convidado especial Anicete do Carmo. Muito boa noite, Anicete. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar sobre o basquetebol, sobre o teu percurso também profissional. Tu que foste, se calhar em vez de perguntar exatamente o que é que foste, já estás relacionado ao basquete, sei lá, há quantos anos? Isso já vai há muito tempo, não? Boa noite. Isso, boa noite. Há muitos anos, desde 1968, 69. Comecei no Seixal, depois do Seixal fui para o Benfica e depois do Benfica tive um ano no Barreirense para acabar os estudos e depois vim para o Futebol Clube do Porto e acabei por grande parte do tempo terminar em Sangalhos durante 10 anos. Depois já tinha deixado de jogar, acabei por ainda participar na equipa de sénior do Beira-Mar, porque havia a necessidade de alguém experiente, porque havia uma equipa muito jovem, com jogadores jovens na altura, e estavam a começar, precisavam de alguém experiente. Eu, apesar de já ter deixado de jogar, acabei por jogar mais, pelo menos pediram-me para jogar mais um ano, acabei por jogar mais 3 anos. Claro que os 2 últimos anos foram muito difíceis, porque já era uma idade avançada, mas pronto, foi uma vida ligada ao basquetebol, em termos de praticantes, em termos de prática. E o que é que te levou, tem que se fazer sempre aquela pergunta da praxe, não é? E o que é que te levou a escolher o basquetebol? Na altura, o meu tio, e aliás este nome Anicete do Carmo, meu nome é Joaquim Fernando, nome de família, meu primeiro nome é Joaquim Fernando dos Santos Anicete do Carmo. Mas Anicete do Carmo era o nome do meu tio Anicete, que jogava a defesa central no Seixal, na primeira equipa que ganhou a Taça Ribeiro dos Reis. E eu naturalmente ia jogar futebol. Mas para aceder ao Campo do Bravo, que era o campo do futebol do Seixal, tínhamos que passar inevitavelmente pelo campo de basquete. Ora, eu na altura, com 15 anos, já tinha 1,96 m. E, portanto, era sistematicamente assediado para jogar um bocadinho de basquete ali com a malta antes dos treinos de futebol. E houve uma altura que não fui já mais ao treino de futebol porque fiquei no treino de basquete e também gostei muito mais do ambiente do balneário, confesso. Os meus colegas na altura do basquete, o ambiente do basquete era ligeiramente diferente do ambiente do futebol. E não só esta área da relação pessoal, do à vontade, me senti mais enquadrado, acabei de ficar no basquete e pronto, e não parei mais. Aproveitando esta deixa que estás a falar do ambiente do balneário, é importante ter um bom grupo, é importante estar inserido num bom ambiente. Obviamente que é muito importante. O basquetebol é um desporto de equipa, é um desporto coletivo, por definição. As modalidades são basicamente definidas ou caracterizadas por modalidades coletivas e individuais. Os desportos individuais assentam no jogador, os desportos coletivos assentam na equipa. Portanto, a equipa, é uma questão essencial. Portanto, o bom ambiente, a relação dentro da equipa é, digamos, quase decisiva para se obterem bons resultados, não só na equipa, como dentro da própria evolução que cada um na equipa vai conseguir ter. Portanto, um dos grandes trabalhos dos treinadores é, de facto, construir boas equipas, bons ambientes, bons balneários, e isso é essencial em qualquer modalidade coletiva. Ora, para isso então, se calhar também tem que ser um bocadinho psicólogo, não é? Todo treinador também tem que ser um bocadinho psicólogo para depois saber ali dar a volta ao atleta, saber lidar com ele, lidar com todas estas situações. Às vezes é ingrato ser treinador de basquete ou treinador de qualquer desporto. Não vou dizer que seja ingrato, porque que tem dificuldades, tem.
A gratidão é exatamente a abordagem desses temas, a boa resolução desses temas e os resultados que se alcançam do ponto de vista coletivo e individual. As 4 áreas do treino têm a ver com os aspectos técnicos, tá? Digo 4 áreas tradicionalmente. Há quem queira adicionar mais áreas, eu não vejo necessidade absolutamente nenhuma, porque elas 4 definem bem os seus conteúdos: área técnica, área tática, área física e área psicológica. Portanto, nesta questão da área psicológica, eu diria que é a psicologia aplicada a cada um dos indivíduos e elementos da equipa, mas depois essa psicologia quase que se torna sociologia daquele grupo, das relações que se estabelecem e da forma como elas podem ajudar a fortalecer o grupo. Portanto, estas 4 áreas do treinador têm que estar sempre presentes para que possa desempenhar o seu trabalho. Portanto, esta área psicológica é essencial. Aliás, eu considero mesmo que uma das principais funções dos treinadores, contrariamente, por exemplo, entrando agora em aspectos mais polémicos, em que a Federação, naquilo que é a sua proposta de formação, diz que os treinadores treinam os jogadores. Eu acho que os treinadores treinam equipas, sempre. Não são donos dos jogadores, que é uma coisa diferente. Eu penso que a defesa de dizer que os treinadores treinam os jogadores é para dizer que os jogadores podem subir de escalão, não pertencem à sua equipa, estão livres de fazer o seu percurso individual, o melhor que lhe interessa e não o que interessa para a equipa. Isso é subjacente, isso é óbvio. Não tem nenhuma contradição a este aspecto daquilo que é a maior ou menor velocidade com que os jogadores ascendem e saem das equipas para ir para outras de escalões superiores, onde pelo seu valor já podem desempenhar nessas... Não tem nada a ver com o treinador, com os jogadores que lá estão, em qualquer circunstância, treina sempre equipa, por várias razões. Portanto, as equipas são sistemas complexos. E enquanto sistemas complexos, estamos a falar da outra parte. Ora, eu treinando os jogadores individualmente, eu não consigo fazer com que o todo alguma vez seja maior que as partes. Portanto, o treinador é um treinador de equipa. Ele treina a equipa. Obviamente treina a equipa respeitando a individualidade dos jogadores. Aniceto, entre jogador e treinador, qual é a maior diferença? O que é que tu notaste quando passaste, por exemplo, de jogador para treinador? O que é que sentiste mais diferente? Qual foram as tuas dificuldades? Bom, eu como jogador fiz parte de uma geração de jogadores que, do ponto de vista do contacto com o jogo, fomos talvez privilegiados. Alguns deles até um grupo de jogadores que como foi o meu caso, durante 20 anos fui à Seleção Nacional, eu tive a oportunidade de lidar com muitos treinadores do melhor que havia em Portugal. Portanto, eu na Seleção Nacional fui treinado pelo professor Jorge Araújo, fui treinado pelo professor Curado, fui treinado pelo professor Baganha, pelo professor... vários treinadores, o professor Eduardo Monteiro, o nosso saudoso treinador, estamos agora a esquecer o nome, mas isso já é a memória, e é imperdoável. Mas não tem problema. De qualquer das maneiras, nós contactámos com vários treinadores, com maneiras diferentes, e recolhemos todos nós, e eu, no meu caso, ensinamentos de extraordinária valia de todos eles. E até todos nos clubes tínhamos outros treinadores do campo, completávamos este conhecimento. É óbvio que o prazer de jogar é enorme. Eu dá-me a ideia que muitas vezes o grande gozo do jogo o grande jogo do basquete, o grande gozo do basquetebol é jogá-lo. É óbvio que o facto de ter tido contacto com todos estes treinadores e ter recolhido um manancial de conhecimentos extraordinário fez-me refletir na maneira como eu gostaria de ensinar o jogo. E como eu, com todos eles, aprendi muitas coisas e outros me identifiquei mais e outros me identifiquei menos, naturalmente, sem desprimor para nenhum. O que é um facto é que nós criamos a nossa própria maneira de ensinar o jogo.
para que aquilo que nós sofremos muitas das vezes, excepcionalmente como jogadores, os meus jogadores não passem por essas situações. E, portanto, eu quero dizer que durante muitos anos joguei basquete, numa forma como era assim que se jogava, muito formatada, muito com base em sistemas, em repetições, em decorar, e eu achei que isso era uma maneira de se jogar, ainda hoje é assim que se joga, mas eu gostaria de ensinar o jogo de outra maneira. E, portanto, a grande transformação que eu tive de jogador para treinador foi criar e testar a minha própria modo e forma de ensinar o jogo. E a forma como eu quis ensinar o jogo era dar liberdade aos jogadores na hora da tomada de decisão, naturalmente, com regras para todos. E o problema é exatamente construir esse edifício de regras, permitindo que os jogadores em campo possam tomar decisões elas próprias de acordo com aquilo que é a sua leitura, a sua interpretação. E não aquilo que o treinador previamente mandou, quando estás ali tens que passar para ali e para lá. Isso não me interessa para nada. Aliás, esta questão de ensinar o jogo nesta liberdade tem uma outra dimensão, que é a questão da cidadania. Nós queremos cidadãos que pensem e que tomem decisões. Não consigo perceber como é que se ensina o jogo decorado, como se a vida também já estivesse decorada ou predestinada ou pré-determinada. Se fosse assim, a gente ganhava os jogos todos, porque arranjávamos maneira de pré-determinar, no fundo, uma vitória no final. E não acontece. Portanto, é indeterminado o resultado, assim como são indeterminadas todas as situações de jogo. E como elas são todas indeterminadas, a probabilidade de nós tomarmos uma boa decisão está em aberto, e é essa probabilidade de tomarmos uma boa decisão que é o ensino do jogo. É aumentar o grau de probabilidade do jogador ter uma boa decisão. E este é o fundamento daquilo que eu acho que deve ser a maneira de ensinar o jogo, associada não só à forma de jogar, como à forma de viver a cidadania. Liberdade, responsabilidade. E depois vamos ver o que é que dá. Aprender com o erro, corrigir, e este é o essencial do ensino. Ora, muito bem, pessoal que está a assistir ao programa também pode participar no programa. Estão muito caladinhos, não sei se está tudo muito atento aqui ao desenrolar aqui do nosso programa, mas podem participar, coloquem questões, deixem também os vossos comentários. Aqui o Aniceto está disponível exatamente para responder a todas as questões que quiserem colocar. Estejam à vontade. Também, se quiserem deixar algum comentário ou alguma sugestão, também façam isso. Nós estamos aqui no nosso direto, também é para que vocês que estão desse lado também participem aqui connosco, aqui na nossa conversa. Isto aqui acaba por ser uma tertúlia, onde estamos os dois a falar exatamente do desporto, daquilo que nós gostamos, daquilo que nos é querido, que é esta modalidade do basquetebol, que estamos tanto em comum, não é? Temos algumas coisas em comum. Para já, à partida, viemos os dois do mesmo distrito. O Aniceto de Setúbal e eu do Montijo. Depois, jogámos também os dois no mesmo clube, embora em alturas diferentes e noutros escalões. Eu joguei nos Júniors no Porto e o Aniceto depois nos Séniors. Foram situações diferentes. Eu só fui apenas e só uma pequena época. Temos em comum também sermos treinadores de basquete. Neste momento eu estou mais ou menos parado, só a fazer só uma situação, mas estou parado. Mas o Aniceto continua com as suas equipas, continua a dar também a sua formação, que é muito importante. E agora vamos continuar a nossa conversa. Aniceto, é mais fácil treinar séniores ou formação? Bom, vamos lá ver. A função de treinador é igualmente necessária, digna, importante nas duas áreas. O que eu verifiquei quando, na minha leve passagem por equipas séniores, é que a maneira como os jogadores séniores tinham sido formatados não se coordenava com aquilo que eu entendia ser a forma como eu gostaria de jogar. E não valia a pena, porque o jogador sénior traz consigo toda uma história de aprendizagem, de referências, de formas de ver e de estar, que não encaixavam. E daí eu decidi que não havia hipótese absolutamente nenhuma, tinha que ser treinador de jovens. Mas também não tinha a certeza, se é que alguma vez pode ter certeza de alguma coisa, não sabia se a forma como eu queria ensinar o jogo, ela tinha ou não tinha propriedade, podia ou não, fundamentalmente a razão pelo qual quis treinar jovens foi simultaneamente porque achava que
era aí que eu podia formar os jogadores para que, quando fossem sérios, fossem diferentes dos jogadores séniores que eu tinha sido e com aqueles que eu estava a treinar enquanto séniores, e que eles tivessem uma outra cultura de basquetebol, mas também queria saber se a maneira e o processo e o método de ensino que eu utilizava, se ele fazia ou não fazia sentido. E foi isto, estas duas componentes que me levaram, na altura, a treinar o Sangalhos, o Beira-Mar, o Ilhabon, fundamentalmente estes 3 clubes, onde desenvolvi, junto das equipas jovens, principalmente sub-16, projetos de desenvolvimento, onde testei, implementei uma forma de ensinar o jogo que considero hoje, digamos, uma forma completamente diferente dos outros treinadores. E digo isto porque vejo, acompanho treinadores, equipas, vejo-a jogar, vejo-as a treinar e, de facto, os métodos são completamente diferentes. Legitimamente, cada treinador escolhe o seu processo, mas aquilo que eu acho é que o método que eu proponho é, de facto, diferente de todos os outros e faço orgulho nisso e continuo a defendê-lo e cada vez que vejo mais equipas a jogar de forma depurada, principalmente em jovens, mais vontade tenho de tornar o meu método de ensino mais acessível. Aquilo que eu vejo é que os treinadores não pegam nele porque não conseguem, têm receio. Os treinadores começam a treinar uma equipa no início de setembro e no final de setembro estão a competir e no mês é muito mais fácil agarrar um esquema e treinar aquele esquema, decorar aquilo e estão a competir do que dar liberdade aos jogadores para tomar decisões. Não conseguem fazê-lo, abandonam. Eu tive treinadores, que alguns deles chegaram a treinadores de seleção nacionais em escalões masculinos e femininos, que me disseram a mim, eu não sou capaz de ensinar o jogo como tu ensinas, não sou capaz. Pronto, e muito bem. De maneira que tenho pena, mas vou continuar a defender a forma como eu acho como o jogo deve ser ensinado e jogado. Isso é o mais importante. Como é que tu consegues motivar os jovens que eles hoje em dia têm tantos aliciantes, têm tanta coisa para eles? Como é que se consegue motivar um jovem para a prática do desporto? Bem, a experiência que eu tive nas equipas jovens com que treinei é que, de facto, não tivemos desistências. Eles mantiveram-se e uns jogam mais do que outros, jogam mais tempo, uns e estão lá, todos, pronto, e participaram todos. A equipa onde isto menos aconteceu foi a última equipa no Sangalhos, era uma equipa constituída por 12 jogadores, onde eu nunca tinha mais do que 6, 7 jogadores no treino. Pronto, mas isso era assim, era uma equipa difícil, nós estávamos a tentar que os miúdos se agarrassem à modalidade e durante, vamos dizer, mais ou menos meia época, nós não conseguimos. Não conseguimos porque primeiro estava a catequese, depois está o exame de matemática, os anos da prima, o ir passar o fim de semana à casa de um amigo, e estava tudo, os escuteiros, estava tudo à frente do basquete. E, portanto, era muito difícil e complicado conseguirmos trazer estes miúdos para o respeito que tinham que ter com a sua presença ao treino, pelo facto de haver alguns que assiduamente compareciam e outros que ora vinham, ora não vinham. Foi um grupo muito difícil. Portanto, a par deste grupo, ou todos os outros, a forma como se consegue motivar. A forma como se consegue motivar é o jogador que vai ao treino sentir que o treino é-lhe útil para ele e para a equipa. Quando ele percebe que tem dificuldades e que sai de lá melhor, ele ganha vontade de regressar e de voltar. Quando ele pertence a uma equipa que tem dificuldades e que de repente começa a competir melhor, a ter orgulho na equipa, a conseguir bater-se com as outras equipas e às vezes até a ganhar, quem sabe. Quando esta dinâmica se estabelece, está criadas as condições para que os jogadores se motivem, estão na equipa e pertencem à equipa e querem contribuir para a equipa e eles próprios serem cada vez melhores. Obviamente que se vão ao treino e passado 3 meses o que faziam ainda é o mesmo que fazem, ainda acabam por se desinteressar. Se o treino não é um treino aliciante, se não lhes puxa para a cabeça, se não os põe a pensar, se não são eles que tomam decisões, é o treinador que toma decisões por eles, e estamos a falar de
decisões na hora de saber se lançam, se passam, se driblam, a quem é que passam, a quem é que driblam, e quando passam, para onde é que vão. Se não são eles a decidir, dentro de regras, obviamente que aquilo é achar. Eu posso dizer, eu como jogador, com um treinador de seleção nacional, houve um treino que eu fiquei tonto. Fiquei tantas vezes repetir o mesmo movimento. Isto é rigorosamente verdade. Não vou dizer quem é o treinador, não vou dizer, não interessa para nada. O que interessa é a minha experiência de que tantas vezes me fizeram repetir o mesmo movimento que eu fiquei tanto. Fiquei tonto, é que ao menos podia fazer, em vez de sair para a direita, podia sair para a esquerda, porque a gente quando roda só para um lado, depois de rodar para o lado contrário, acaba por equilibrar. Como era sempre o mesmo movimento, fiquei tonto no meio do. Ora, isto é um exemplo de como a repetição não me parece que seja a melhor maneira de ensinar, de motivar e de querer estar no basquete. E, portanto, eu evito isso nos meus jogadores. Como é que eu os motivo? Dou-lhes capacidades para eles tomarem decisões, de eles serem autónomos e de respeitar as decisões deles, que muitas das vezes são erradas e são o papel do treinador. Decidiste, essa não é a melhor decisão. Tinhas aqui outras decisões em presença. Outra vez, na mesma circunstância, vê lá se esta decisão não funciona melhor. E é isto que faz parte deste tipo de ensino. Portanto, a motivação está a dar a decisão ao jogador. É óbvio que ele não decide se vai jogar ou não, isso é do treinador. O que estamos a falar é de ele decidir a ação que tem que fazer naquele momento. É ele que decide. E os meus jogadores sabem que são eles que decidem. É óbvio que têm que decidir de acordo com o interesse da equipa, de acordo com aquilo que é melhor, daquilo que é. Mas isso lá está o treinador para influenciar que cada vez a probabilidade da melhor decisão aconteça. E às vezes as nossas decisões, não é, enquanto treinadores, não são aquelas, e vamos agora falar da parte dos pais, não é? Não são aquelas desejadas pelos pais. Ou então, as expectativas dos pais às vezes é muito elevada para os seus próprios filhos. Como é que um treinador consegue lidar com estes pais? Estes pais têm estas expectativas tão altas e às vezes, se calhar também tem a ver com o passado deles, não é? Não foram aqueles atletas que deviam ter sido e depois depositam nos filhos exatamente essas esperanças que eles almejam. Bem, eu, além de treinador, a minha mulher era diretora de um agrupamento de escolas e as dificuldades que ela tinha de relacionamento com os pais relativamente ao comportamento dos filhos nas salas de aula e no respeito e no desrespeito pelos professores era o dia-a-dia. Portanto, a proteção que os pais muitas das vezes fazem às asneiras dos filhos, desrespeitando os professores e a estrutura escolar, em que os filhos têm sempre razão e o professor é que é mau, era uma coisa, está muito generalizada, está muito, faz parte daquilo que é a vida educativa. Ora, o desporto é a educação, o treinador é um professor e está ali para ensinar, e só pode ensinar num ambiente de disciplina, de organização, num ambiente onde naturalmente há uma boa disposição, há uma vontade de estar ali, há uma vontade de querer treinar, mas também não é possível democraticamente a gente decidir o que é que quer fazer no treino. Isso é uma da responsabilidade do treinador. Assim como é da responsabilidade do treinador, quem joga, quem não joga, quanto tempo joga, independentemente, naturalmente, de escalões muito iniciais, onde há uma repartição igual de tempo para jogar, onde jogam todos. Estamos a falar já de escalões de formação onde isso não acontece, sub-16, sub-14, onde pode acontecer que haja uns que jogam mais do que outros, embora haja ainda obrigações de todos jogarem. E aqui entram os pais, de facto, com um sentido crítico e com uma análise que recai normalmente sobre o treinador a responsabilidade de pôr ou não pôr, tirar ou não tirar. E, portanto, eu acho que esta relação com os pais tem que ser esclarecida, tem que ser clarificada. As expectativas dos pais relativamente à prática desportiva dos filhos também está muito distorcida. Não estão ali apenas e só, e naturalmente não é a generalidade. Não podemos generalizar. Há pais excelentes, há relações fantásticas, assim como alguns pais, e basta às vezes para criar ali uma série de sarilhos e de problemas e de desentendimentos com o treinador e com a equipa e de problemas para resolver. Mas, de facto, a expectativa que os pais têm ao desempenho dos seus filhos excede largamente aquilo que é
o primeiro aspecto da integração e da prática desportiva, no sentido de pertencer a um grupo, das regras do grupo, de dar o melhor ao grupo, de ser altruísta, as questões do egoísmo de serem ali um bocadinho diluídas no sentido do que é melhor para mim, o que é melhor para a equipa e qual é a ordem pela qual as coisas se decidem. E, portanto, há ali uma entidade que é o treinador que tem que estar atento a tudo isso. Obviamente que não podemos deixar também de pensar hoje que a prática desportiva, na maioria dos clubes, os pais pagam, e, portanto, quando pagam, acham que ao pagar têm direitos. Pronto, e o direito não é de o seu filho estar presente a tempo e horas, ser assíduo, fazer aquilo que a equipa tem que fazer, aquilo que o treinador não, tem direito a jogar. Pronto, e temos aqui um problema complicado para resolver, porque se não joga ou não participa, a responsabilidade é do treinador e portanto, temos logo aqui um problema para resolver. E, de alguma maneira, esta necessidade que os clubes têm da cotização dos pais, eu costumo dizer que os pais passam a ser acionistas, não é? Eles compram a participação e, portanto, ao ser acionistas querem resultados no final do ano, como qualquer acionista quer saber se há lucros e quanto é que me cabe. Portanto, se eu sou acionista, se eu pago, o que é que me devolvem? O que é que me dão? Dão-me o quê? O meu filho vai para lá e está sentado no banco? Assim não gosto, não me apetece brincar assim. Portanto, há aqui algumas questões que a necessidade de financiamento do desporto dos clubes, mais do que, e não ponho de parte a possibilidade dos pais contribuírem, naturalmente que sim, e os pais sempre contribuíram. Não foi com dinheiro, foi com os transportes, é com isto, é com aquilo, é com o outro, é com organizações. Os pais sempre participaram e é bom e devem e têm que participar. Sem eles as coisas não acontecem. Agora, têm que participar e saber qual é a sua, digamos, as suas principais ou melhores contributos articulados com o treinador para que depois não surjam ali situações delicadas. Porque a questão depois da valorização, da avaliação de quem joga, quem não joga, pronto, nós temos de ter a confiança no treinador. Pronto, é verdade que muitas equipas de jovens, os treinadores têm a preparação que têm a qualidade que têm, sabemos isso, e podem surgir conflitos como têm surgido, resultado também de alguma inexperiência, de alguma incapacidade ou de alguma menor boa resolução de todos estes conflitos que aparecem. Mas pronto, os pais são essenciais e é bom que saibam estar no seu lugar. Anicete, uma situação que eu também gostava de falar contigo, porque eu também, enquanto treinador, também assisti a isso e também lidei com essas situações. Às vezes existe uma discrepância muito grande entre certas equipas. E o pessoal depois fala que as equipas mais fracas devem estar com as mais fracas e as mais fortes com as mais fortes, mas depois às vezes não acontece isso depois nos campeonatos, não acontece isso depois no escalonamento de cada equipa. Achas que é salutar uma equipa ganhar, por exemplo, por 100 pontos de diferença, que às vezes acontece isso? Achas que isso é isso que queremos no desporto, principalmente no desporto de formação? Não. Penso que isso dá trabalho. Resolver isso dá trabalho. Já em cada associação, eu sempre defendi que em cada associação as competições estão standardizadas. São competições de âmbito regional e depois há competições que normalmente se estendem para âmbito nacional. Há alguns anos atrás, primeiro eram as competições a nível regional, depois passavam para as competições nacionais. Agora já há algumas fases finais nacionais que antecedem as fases finais dos regionais. Pronto, mas isso decorre muitas das vezes de contingências mas aqui o que interessa é dar o melhor enquadramento competitivo às equipes. Portanto, apesar de existirem digamos, calendários fixos e quase que é copy-paste, digamos que as competições em cada escalão estão mais ou menos definidas, aquilo é saber quais são as equipas que se inscrevem, pôr naquelas malhas, estão feitos os calendários e aquilo é daquela maneira. Ora, o que acontece depois é que o valor das equipas traz, muitas das vezes, situações dessa natureza. Aquilo que eu defendo é que dá mais trabalho, pois dá, e obriga a alguma cultura, pois obriga,
mas, por exemplo, uma equipa que é campeão regional num dado escalão, no ano a seguir pode ter um grupo de miúdos completamente, enfim, iniciar, a começar, como se costuma dizer, vem uma nova fornada e a fornada é o que é. E pode ser exatamente o contrário, enquanto uma foi campeã distrital, a outra leva 100 de todas as outras. Ora, é preciso olhar para isso e é muito simples. É muito simples. Ou por denúncia imediata dos próprios clubes, epá, esta equipa dos treinadores, olha, esta minha equipa neste escalão é uma equipa débil, é uma equipa complicada, está a começar, não conseguimos. Pronto. Então, quantos existem? E agrupá-los por níveis, para que esses traumas não aconteçam, porque não é bom para quem ganha por 100, nem é bom para quem perde por 100, não é bom para ninguém. E devia-se evitar. Eu acho que há essa intenção de evitar. Toda a gente sabe os malefícios e as desvantagens disso acontecer. Resolver é outra coisa. Resolver obriga trabalho, diálogo, decisões, ano a ano, e nem sempre isso é possível, nem à vontade, porque isso depois mexe com outras questões, mas do meu ponto de vista, mexa com o que mexer, o que interessa são os atletas e eles devem ser enquadrados com o melhor nível competitivo que é possível em cada momento do seu ano desportivo. E, portanto, está-los a fazer passar por essas situações não tem vantagem nenhuma para ninguém. Nem para quem ganha por 100, nem para quem perde por 100. Não há vantagem nenhuma. É de todo a evitar. Portanto, isto penso que tem a ver com diretores técnicos, enquadramentos, técnicos das associações, identificar esses problemas e resolver. Ora, animais. Ora bem, temos aqui o Tiago Santos, que já está a participar. Boa noite, amigo Armindo. Boa noite também ao Tiago Santos, também assistente também ao Aniceto do Carmo, os cumprimentos. Tal e qual como ele, mais uma vez eu peço para quem está a assistir ao programa para participar. Também é importante a participação de quem assiste, também para nós. Temos também uma ideia se as pessoas estão a gostar ou não daquilo que estamos a falar, do que estamos a debater. Portanto, podem deixar as vossas questões, fazer os vossos comentários, também se der sugestões, estamos aqui também exatamente disponíveis para isso. Hoje estamos a falar do tema, tem a ver com o meu convidado especial, Aniceto do Carmo, com a modalidade de basquetebol. Estamos a falar de basquete, estamos a falar de toda a influência do basquete e agora vamos continuar a falar, mas eu vou passar para, se calhar, para uma parte mais pessoal. Aniceto, lidámos com uma situação nova que foi a pandemia, já felizmente já terminou, não é? Mas depois isto acabou por afetar toda a gente. Como é que tu lidaste com esta situação? Porque fomos obrigados a parar, não é? Eu fui acompanhando, porque para além da minha atividade esportiva, tenho a minha atividade profissional, que é construção civil, as pessoas ficavam em casa, e portanto o meu acompanhamento foi cumprir as regras. Na altura defendi, ainda numa fase inicial da pandemia, em que se suspenderam todas as atividades e eu entendia que a forma de detectar as pessoas contagiadas tinham que ser feitas em locais. Os clubes e a prática desportiva eram um local para detectar, mas repare, isto foram fases que nós fomos passando. Lembramos-nos no início, onde as pessoas afetadas as pessoas estavam infectadas, tinham que ir para recurso. Mas era importante saber quem estava. E, portanto, entendia eu que não ajudava a detecção dos elementos infectados terminar pura e simplesmente com a atividade desportiva. O facto de haver no desporto possibilidades das pessoas irem lá e serem testadas poderia ser uma forma de detectar aqueles que estavam infectados e isolar esses, e não todos. Era o meu posicionamento sobre isso. Não foi assim que foi feito. Parou. Portanto, as coisas, estava rasa, não é? A prática desportiva praticamente deixou de existir, porque tinha que ficar em casa, tinha que... Pronto. Eu entendia na altura que essa podia ser um contributo para determinar quem estava infeccionado, isolar esses e não isolar os que não estavam, e dar-lhes ainda condição para poderem continuar a praticar desporto. Porquê? Um ano sem desporto é um ano de atraso, é um ano de perda, é um ano
e, portanto, era um bocadinho lutar contra a pandemia. Teve a oportunidade de manifestar essa opinião, valeu o que valeu, as decisões foram outras, seguimos as ordens da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, e nada a fazer. Eram indicações que nos obrigavam a cumprir. A nossa federação também tomou essas decisões, era mais fácil. Mais fácil era dizer assim, olha, não, mais difícil é dizer assim, não, nós vamos manter a atividade e todos os dias temos que estar. Vai aparecer alguém que um infectado é esse, e a gente isola. Já não vai à escola, já não vai infectar-os na escola, já não... Pronto, e portanto era mais um meio de rastreio. E, além disso, manter a atividade desportiva, que era importante. Penso que isso foi feito noutros países, nomeadamente em Espanha, onde a prática desportiva continuou a existir, de alguma maneira, naturalmente, com os cuidados, com as dificuldades que esses momentos impuseram, mas eu não fui de acordo de que a prática desportiva pura e simplesmente paralisasse. Foi esse o meu... Foi essa... E depois arranjou-se aquela situação de praticar separados uns dos outros, tanto que depois havia aquele concurso dos skills, exatamente para isso, mas estamos a falar de esportes coletivos, não é? Estamos a falar de esportes que existe contacto entre jogadores, existe toda essa situação que deve ser treinada, não é? Deve ser isso tudo treinado, mas depois vemos nesta contingência em que, atenção, que os jogadores não podem estar próximos uns dos outros, têm que estar afastados, não podem... Quer dizer, isto acaba por ser um desporto individual. Pois, essa é sempre a discussão entre o individual e o coletivo, e ser treinador é resolver essa contradição. Ser treinador de basquetebol é resolver a contradição essencial entre o individual e o coletivo. Resolvido isso, está tudo resolvido. Mas houve outras coisas que se ganharam, inúmeros vídeos e gente a dar programas de treino para fazer em casa, trocou informação, houve outras coisas que se beneficiou, mas nada substitui a possibilidade de, dentro destas contingências, de continuar a praticar, obviamente praticar impondo regras de afastamento, isso é entrar nas regras do jogo. Praticar era com aqueles que estão sãos, estão bem, continuam a praticar. Os que, por infelicidade, contraíram o vírus. Esses não podiam ir ao treino, também não podiam ir à escola, tinham que ir para casa 7 dias, 15 dias. Mas aí, pronto, não vi que alterar as regras da proximidade ajustasse a alguma coisa. Mas isso, de alguma maneira, esta pandemia, de alguma maneira, afetou o próprio desporto? Porque existem treinadores que até deixaram de treinar porque viviam exatamente do treino e tiveram que arranjar outras atividades porque aquele meio de subsistência terminou, ou na altura parou. Não penso que tenha havido atividade nenhuma que não tivesse sido afetada pela pandemia e cuja atividade, o antes e o depois da pandemia, não tenha existido aspectos novos, diferentes. E, portanto, a pandemia deixou rastros em tudo. Deixou rastros nas pessoas, deixou rastros nos clubes, deixou rastros na evolução dos jogadores, deixou todas essas marcas. Desde logo na educação, a recuperação, programas de recuperação do ponto de vista escolar. Portanto, os clubes, logo que houve a possibilidade de termos uma prática desportiva mais normal ou igual à que tínhamos antes da pandemia, os processos de recuperação eram evidentes, mas havia algumas coisas que estavam irrecuperadas, porque um ano de formação em sub-14, sub-16, que não se perdeu, afeta. Naturalmente, os de segundo ano deviam estar com um tipo de desenvolvimento, se durante o ano anterior não fizeram coisas, obviamente que estão diminuídos, mas aí, paciência. Penso que isso refletiu-se na maioria dos clubes, na maioria das modalidades, e penso que a modalidade de basquetebol, do meu ponto de vista, não deixando de seguir as regras da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, podia ela própria refletir e ter ali planos que contrariassem essa inércia criada pela pandemia, no sentido de obviar a que estes impactos fossem os menos possíveis. E acho que isso não foi feito. Ora, muito bem, continuo uma vez mais a pedir ao pessoal que participem também no programa, tal e qual como fez o Tiago Santos.
pessoal que está a assistir ao programa, porque há pessoal que está a assistir, nós temos aqui a prova disso, mas também gostávamos que participassem também. Dessem também mais uma vez as vossas opiniões, colocassem as vossas questões, deixassem também sugestões, estejam à vontade, que o programa é exatamente para isso. Ora, vamos continuar, agora com aquela parte, continuando com a parte pessoal do treinador. Ora, o treinador, nós sabemos, é um ser humano. Como é que o treinador lida também com os treinos e com a família? Consegue conjugar estas duas situações? É porque às vezes a família fica para segundo plano, não é? Porque tendo jogos ao fim de semana, tendo viagens ao fim de semana, tendo todo esse tempo que não vai estar com a família, como é que é? É fácil lidar com isso? Não, o conhecimento que eu tenho de muitos treinadores que dedicaram uma vida ao basquetebol, o sentimento que têm é que de facto algo na família não correu bem e, portanto, precisam de muita compreensão, precisam provavelmente de que alguns dos familiares tenham essa condescendência para respeitar essa paixão de alguém que treina muitas das vezes ao longo da semana, ao fim de semana está ocupado com os jogos, com as viagens, e não vejo maneira, e além disso conheço casos onde houve rupturas, não foi o meu caso. A minha família, Maria Júlia, estava ligada também ao basquetebol, habituada a ver, habituada a jogar, também tinha sido jogadora, de maneira que foi fácil para mim conjugar isso. Mas admito que para muitos dos nossos colegas treinadores é um problema e não é um problema menor. Precisa de uma grande compreensão, de uma grande gestão, e se não existir essa compreensão pode eventualmente constituir-se ali um problema de opção, ou uma coisa ou outra, o que é mau. De modo que a vida pessoal está muito... O problema é o retorno. E o retorno está muito situado apenas em torno dos atletas, dos resultados, da afetividade, da amizade que se cria com todos esses atletas. Do ponto de vista económico e financeiro é o problema, porque normalmente os treinadores de formação são mal pagos e todo este sacrifício, este empenho, esta dedicação não têm a devida retribuição. E eu penso que isso é um dos problemas da estruturação do basquete em Portugal. Tenho sido crítico relativamente, aliás, a minha saída do Futebol do Porto foi essencialmente porque eu não quis ser profissional no Futebol do Porto. O Futebol do Porto queria que eu fosse profissional mais 5 ou 6 anos, eu não quis, não quero ser profissional. Eu não querer ser profissional tinha uma ideia, é que de facto o profissionalismo no basquetebol ainda não tinha o grau de sustentabilidade, a não ser em 2 ou 3 clubes, que era o caso, na altura, o Benfica, o Sporting e o Porto, tinham condições para isso, depois o Alvarense também criou, mas o Figueirense, mas sempre em dificuldades. E os casos, depois de instituir o profissionalismo da modalidade, redundou no que redundou, na falta de sustentabilidade, que hoje está muita gente saudosista de que não existe uma lista profissional. Não existe, porque ela não se sustentou a si própria, para não falar já no desaparecimento do dinheiro e coisas, enfim, que o basquetebol não aconselharia que acontecessem e que deu maus exemplos, mas o que eu digo é que é preciso saber como gerir os recursos financeiros que temos. E eles são desperdiçados muitas das vezes em contratações de jogadores para encher equipas de atletas, alguns de qualidade duvidosa, onde se gastam horrores de dinheiro e não temos dinheiro para pagar um treinador de formação que nos ajuda a formar equipas, a formar jogadores. E isso é inaceitável do meu ponto de vista. Portanto, este esforço que os treinadores fazem, muitas das vezes sacrificando a sua relação com a família, podia e devia ter compensações, principalmente ao nível remuneratório, e isso é uma estrutura que ainda não existe e que não se vê que venha a existir a curto prazo. Mas pronto, é uma lacuna do nosso basquetebol e não nos queixemos porque não temos uma boa formação ou não temos, porque desde logo não somos capazes de pagar aos treinadores que se dedicam a essa atividade aquilo que é justo e devido. E muitas das vezes depois temos que recorrer aos jogadores, não é? Para depois irem para serem treinadores
dos escalões de base, daquela basezinha dos minis, muitas das vezes, que é o mais importante, não é? Se eles tiverem bons alicerces, o jogador vai evoluindo melhor depois no seu trajeto. Obviamente que se não havendo dinheiro para pagar a treinadores com alguma qualidade, a boa vontade de alguns treinadores principiantes, inexperientes, a aprender, são eles que safam a onça, mas isso, de alguma maneira, não é a boa solução, não é a melhor solução, não é a solução desejável, nem é aquela que uma modalidade que se quer ver desenvolvida possa aceitar de forma reiterada, continuada e ao longo dos tempos. Felizmente, já existem alguns clubes onde já dão a devida atenção a esses pormenores e já melhoram. Portanto, também há aspectos positivos em algumas áreas geográficas do país, mas numa grande generalidade ainda há dificuldades em encontrar treinadores competentes, pagos decentemente para estarem ligados aos escalões mais jovens, nomeadamente Mira e Vasco. Aniceto, vamos agora falar exatamente no contexto nacional. Como é que tu vês o momento atual do basquetebol? Com esta situação toda das equipas que cada vez têm mais atletas estrangeiros, dependem mais dos atletas estrangeiros, como é que fica depois o atleta português? Porque se formos a ver os jogos, principalmente da Liga, os três grandes, ou não falando dos três grandes, porque no basquete existem mais do que os três grandes, mas a maior parte dos jogadores, dos atletas, são ou norte-americanos ou então estrangeiros. Não devia haver um entrave a tanto estrangeiro, que se calhar nem tem essa qualidade, tem uma qualidade dúbia, não sei. Sim, já acabei de referir que, de facto, os clubes que participam na Liga fazem um esforço tremendo para conseguir ter um plantel que possa ter as condições mínimas competitivas que são pautadas, efetivamente, por esses três clubes que sempre foram ao longo da história, com exceção do Sporting, que em dado período resolveu não ter, mas o Benfica e o Porto permaneceram sempre na modalidade e o Sporting ausentou e agora regressou e continuamos, de facto, a assistir na capacidade que esses três clubes têm, de facto, de ter um nível competitivo, porque adquirem jogadores com uma determinada valia e treinadores competentes para essas, mas que, de facto, à exceção de um ou outro clube que conseguia minimamente acompanhar, como era o caso do Alvarense, que deixou, ou Oliveirense, que também... pronto, agora aparece o Póvoa, enfim... não deixa de ser, digamos, uma corrida contra o tempo, porque o dinheiro é pouco e a constituição da equipa é sempre, pronto, os três primeiros lugares estão definidos, mas é preciso saber quem é o campeão o investimento que é feito neste modelo, obviamente, do meu ponto de vista, ao longo destes anos, foi desperdiçar recursos financeiramente sem retorno. Nomeadamente, alguns atletas, como nós sabemos, acabam por ser nacionalizados. As nacionalizações são, obviamente, podem ser, a existirem, tem que ser com um enorme critério. Lembro-me dos jogadores em Espanha, Clifford Luick, Brabender, que eram jogadores que eram nacionalizados, faziam parte de equipas e da seleção, mas a valia técnica não era só a valia técnica, era, digamos, a sua conduta como pessoas levava a que esse investimento tinha retornos extraordinários. E em Portugal nem sempre as equipas, o dinheiro que gastam a adquirir os jogadores estrangeiros, ela é compensada depois com o respectivo valor. Este drama de mandar vir os jogadores estrangeiros e depois eles estarem cá, ambienta, não ambienta, vai embora, vem outra vez, viagens. Os jogadores portugueses a assistir a jogadores estrangeiros que chega, que vai e ganha uma miséria. Portanto, digamos, estes acontecimentos continuam a existir e não são bons. A ideia de que o mercado está aberto na Europa, portanto, a livre circulação de pessoas e bens, é tudo uma fantochada. Isso, de facto, existe. Mas também existe uma personalidade que é o treinador. E o treinador escolhe para a sua equipa quem ele quer. E ninguém obriga a que tenha que ser quem quer que seja. Se ele quiser escolher 10 portugueses, escolhe.
É ele que escolhe a equipa. O responsável pela constituição da equipa é do treinador. E o treinador, se quiser escolher 5 jogadores estrangeiros, pode, escolhe. E se não escolher 5 jogadores estrangeiros, escolhe 10 jogadores portugueses e ninguém o obriga a ter um estrangeiro. Se o estrangeiro quiser vir para Portugal, ele pode vir para Portugal jogar, mas não joga na minha equipa porque o treinador sou eu. E então, alguém me obriga? Estas conversas de que é obrigatório na Europa, eu nunca percebi isto, porque também não sei quem é que manda nas equipas, eu não sei o treinador e os dirigentes. Agora, se o treinador e os dirigentes querem ter lá os jogadores estrangeiros para fazer umas fogachadas, para ver se... pois, obviamente, depois alguém vai pagar. Mas já pagaram língua de palmo. Houve clubes que foram campeões, e vejam os nomes dos clubes que foram campeões e que desapareceram no dia a seguir. Vamos falar de Estrelas da Avenida, vamos falar na PT, vamos falar... E isso é de tal maneira insustentável que depois desaparecem, nem há dinheiro para comprar água. E, portanto, isto é lamentável porque isto tem acontecido e não se consegue resolver. Portanto, se quisermos ter formação, naturalmente que é preciso saber onde é que gastamos o dinheiro. E isso é um pacto que todos nós podemos estabelecer entre nós como um programa. Mas não conseguem fazer um pacto para os professores, não conseguem fazer para os médicos, não conseguem projetar. Como é que vão arranjar um pacto para desenvolver a modalidade de basquetebol? Complicado, difícil. Pelo menos tem sido. Era preciso alguém com muita vontade e com muita determinação para, de facto, impor um conjunto de regras para se gastar o dinheiro onde se tem que gastar e não gastar o dinheiro em jogadores estrangeiros, muitas das vezes eu tive com muitos deles nos balneários, alguns de extraordinário valor e outros que não valiam um caracol e ganhavam uma pipa de massa só porque marcavam mais uns cestos. Ou então só porque eram norte-americanos, não é? Aquela situação. Mas isto aqui depois não vai ajudar nada na evolução dos atletas. Embora agora se fale muito e se esteja a comentar tudo em cima do Nemias Queta, que conseguiu finalmente entrar na NBA, finalmente um jogador português consegue entrar na NBA. Aqui há muitos anos falava-se no Carlos Lisboa, que também podia ter sido um jogador de cariz da NBA, mas isto tudo, o que é certo é que depois isto tudo também não vai ajudar exatamente na evolução do jogador português. Vamos lá ver. Acerca dessas possibilidades, bem, da extraordinária qualidade que foi o Carlos Lisboa, que eu tive a oportunidade de ser várias vezes, eu não sei se eu posso dizer que ele é que foi meu colega, porque eu já lá estava na seleção quando ele chegou. Das suas extraordinárias qualidades, sem dúvida nenhuma, mas não vou agora prognosticar a capacidade que ele teria ou não para jogar na Europa ou na NBA. O Nemias não. Mas o problema é esse. É que nós andamos sempre à procura destes fogachos, destas individualidades e do nome. Naturalmente, com o Nemias Queta, com a presença, com aquela estatura, com aquela qualidade que ele tem, faz falta a qualquer seleção nacional de qualquer país, nomeadamente à portuguesa, e, de facto, a presença dele altera a qualidade da equipa. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Mas o Nemias Queta é um jogador e nós não estamos a tratar do problema de um jogador. O que nós estamos a tratar é ter uma equipa de basquete. E o que nós estamos a tratar é que dos 100% dos atletas que existem em Portugal, ele é 0,0000. E os outros 99,9999 é que interessam. É desses que a gente tem que tratar. Porque são esses que gostam da modalidade, são esses que vão ser treinadores, são esses que vão ser dirigentes, são esses que vão ser árbitros, são esses que vão assistir aos jogos porque gostam de basquetebol. E o basquetebol tem que começar por aí, não é para estrelas. Não é porque a Federação diz que nós, treinadores, treinamos jogadores, porque andamos a fazer isso há anos e não temos coisa em cima nenhuma. Há anos temos jogadores estrangeiros nas nossas equipas como elemento de desenvolvimento da modalidade. Há 40 anos que andamos a ter americanos nas nossas modalidades de basquetebol. E o que é que já contribuíram para o desenvolvimento da modalidade? Pouco. O retorno é quase nenhum. Portanto, não me venham dizer que é por facto de termos jogadores americanos nas nossas equipas ou estrangeiros que nós vamos ter melhor formação. Obviamente precisamos de referências, mas essas referências podem ser em torno dos jogadores portugueses que militam nesses clubes e jogam. Aliás, eu acho que não é por facto de hoje de vermos os jogos da NBA
que há a melhor formação em Portugal só porque vemos jogos da NBA na televisão que não víamos há 20 anos ou há 25 anos. Já não sei dizer há quanto tempo se vêem os jogos da NBA. Portanto, não é o facto de ver, não é o facto de assistir que vai alterar a qualidade da formação. É o facto de treinar, é o facto de jogar. E o facto de treinar e de jogar e ganhar a modalidade é que põe pessoas na bancada a ver os jogos, que estão vazias, porque ninguém se interessa por aquilo, e faz-se um esforço, e põem-se lá as cheerleaders e vendem-se pipocas, e fazem um estilo de arriada à volta da modalidade, porque ela, coitada, para ver se chama lá a gente. E é óbvio, quando é o Benfica Sporting, o pavilhão enche, mas já enchia há 40 anos. Quando era Porto Benfica, o pavilhão das Antas tinha 6 mil pessoas, não cabia lá ninguém lá dentro. Isto já há 40 anos, era assim. Portanto, agora, gostar da modalidade, ir ao basquete porque gostamos da modalidade, é preciso praticar, é preciso jogar, é preciso apreciar, é preciso compreender, é preciso saber da modalidade para depois dar prazer ir vê-la. E depois dá prazer ir vê-la, dá prazer ajudar a mantê-la, dá prazer financiá-la, dá prazer ser árbitro, dá prazer ser dirigente. E é esta massa de gente, e não as estrelas, que nós precisamos tratar nos clubes. E não tem sido tratado, e não tem sido essa a política de desenvolvimento da Federação, claramente. Não tenho nenhum problema em dizê-lo. Não tem sido essa a política de desenvolvimento da Federação. Embora diga que sim, mas a experiência e os resultados estão aí, são estes. Nenhuns. Ora, nem mais. Estamos quase a terminar o nosso programa, quase uma horinha, 57 minutos. Estamos quase a terminar. E Anicete, ia-te fazer aquela pergunta que costumo fazer também à malta, que é: que conselhos é que darias a quem está a começar ou quem tem interesse em ser treinador? Bem, os conselhos que eu daria é: os clubes têm que treinar em clubes que tenham um processo articulado de ensino do jogo. Os treinadores treinarem eles a sua equipa desgarrada do resto, o ensino do jogo tem que ser um processo continuado. Tem que ser um processo de equipa, tem que haver coordenação. Treinar num clube onde haja coordenação. Coordenar é efetivamente coordenar, ter regras gerais para cada um dos escalões, onde a equipa de treinadores percebe que ela faz parte de um todo, de um programa. Tal como se ensina a matemática do primeiro ao 12º ano, começam a ensinar os números e acabam nas derivadas. Também no basquetebol tem que se começar por ensinar a correr e a acabar a afundar de costas. E isso tem um programa, isso tem uma forma de introduzir conteúdos, isso tem uma maneira de ser seguida. E não pode ser um treinador num escalão fazer uma coisa e o outro a seguir fazer outra, porque a criança não percebe. A criança não percebe o que é que lhe dizem para ir para a esquerda à quarta-feira e depois no sábado a seguir dizem para ir para a direita. Não percebe isso. Portanto, qual é o conselho que dá aos treinadores? Treinem em clubes que tenham coordenadores que coordenem. Não tenham lá o nome de coordenador e depois não coordenam nada. A coordenação deles é administrativa. Quando chega à parte técnica, cada treinador faz aquilo que entende porque acha que deve fazer. O conselho que eu dou é: procurem criar nos clubes devem ter treinadores competentes, devidamente coordenados, instalações que dê para que os miúdos treinam nas referências, porque quando se fala em referências no minibasket, há muitas das vezes campos que nem linhas têm. Como é que a gente quer? Diz, no minibasket é importante as referências. Pronto, pelo menos ele saber para onde é que ataca, quando é que está fora do campo. E os miúdos fazem o campo nem sequer está desenhado. Os miúdos jogam, têm lá as tabelas e andam por lá a correr. Portanto, é preciso criar todas estas condições. Ter condições de infraestrutura, ter treinadores, ter coordenadores, ter instalações, ter horários e depois, obviamente, ter uma estrutura de apoio e estes treinadores serem pagos devidamente, os coordenadores dos clubes terem as suas equipas coesas, ter um programa de ensino de A a Z, ao basquetebol, a gente diz, quando eles chegarem a sub-18, eles sabem fazer isto. Depois dos sub-18, depois dos sub-18 vão para onde quiserem e os treinadores façam o que quiserem com eles. Eu acho que os treinadores devem fazer parte destes programas, mais do que eu tenho aqui a minha equipa, vou ser campeão com a minha equipa e agora sou um grande treinador. E depois sou treinador de sub-12 e amanhã quer ser de sub-13, depois de sub-14 e depois de séniores daqui a 10 anos.
é muito difícil nós sermos especialistas num dado escalão ou em todos os escalões. As especificidades do treino em cada escalão são muito importantes. Eu, por exemplo, considero que estou mais à vontade de treinar sub-16. Pronto, é este o escalão que eu penso que tem melhores condições e que estudei melhor e que percebo melhor. Mas também posso ser de sub-18, também posso ser de sénior, ou também posso ser de minis. Mas o sub-16 é aquele escalão onde eu melhor já tentei, já vi. E eu penso que todos os treinadores têm essa noção. E não tenho vontade nenhuma de ser treinador nem de sub-18, nem de ser nem da liga, nem de coisa nenhuma. Tenho vontade de ser treinador de sub-16. É estes. Porque é estes que eu penso que conheço melhor e que sou capaz de ser melhor. Escolham a área e o escalão, especializem-se no conhecimento das especificidades do jogo nesse escalão, em vez de ter a ambição de começar nos minis e acabar nos séniores. São coisas completamente diferentes. Então, se calhar, seria melhor começar talvez como adjunto do que ser atirado logo aos lobos? Não é pior, naturalmente. Começar por ser adjunto é uma ótima... Aliás, a minha preferência é sempre ser adjunto. Como tenho mais atividades profissionais, eu sou adjunto, gosto mais de ser adjunto. Gosto mais de ser adjunto. Mas eu diria que, para começar, os jovens, se forem adjuntos de bons treinadores, só vão buscar boas referências para depois desenvolverem os seus pontos de vista. Isso faz muito bem, não tem nenhum problema, nem é nenhuma subavaliação ou subutilização não, senhor. Se é para começar, começa como treinador adjunto, ótimo. Pelo menos tem ali uma referência, tem ali uma maneira, de forma, onde se agarrar e poder desenvolver. Ora bem, gostei muito de estar aqui à conversa com a Anicete. Já passou uma horinha, estás a ver? Isto passou rápido, a gente estamos a falar, mas já passou uma hora. Já estamos aqui há mais de uma hora à conversa. Tinha pano para mangas, mas por hoje vamos terminar o nosso programa. Haverá mais a hipótese, mais situações, mais portas abertas então para estar aqui, para falarmos exatamente deste desporto que para nós tanto nos é querido. Anicete, também é tradição aqui na Lamas TV, nós não entrarmos nas despedidas, mas sim deixar sempre uma palavra a quem assistiu ao programa e a quem ainda vai assistir ao programa, porque este programa depois vai ficar registado também na Lamas TV, na página do Facebook, vai a posterior também para o YouTube, nós também temos o nosso canal do YouTube também da Lamas TV, e aí já podem ver com mais calma, mais atenção, podem participar depois aí, deixar também os vossos comentários, estejam à vontade, e ia-te pedir então uma palavra final para quem esteve a assistir e para quem ainda irá assistir ao nosso programa. Olha, a esperar que aquilo que foi dito, que naturalmente é da minha exclusiva e única responsabilidade, possa ser útil, possa desenvolver pelo menos alguma reflexão, concordando ou discordando daquilo que eu disse, estou disponível para troca de impressões, troca de ideias, porque acho que ninguém tem a verdade e as nossas opiniões, juntas com outras opiniões, provavelmente, se estamos a falar de sistemas complexos, emergem melhores ideias, melhores práticas, melhores soluções, que é isso que a gente precisa para o basquete. Nós no basquete não precisamos de calar as opiniões, nós precisamos é de fazer ouvir as opiniões e depois fazer aquilo que é o melhor do resultado dessas opiniões. Acho que isso é que o basquete precisa. E, é ver essa confluência de ideias, não é? Ver se quem ouviu e a quem vai ouvir, o que ouviu é um conjunto de ideias que, enfim, são as minhas, sujeitas a todo o escrutínio que entendam fazer, e eu cá estarei para continuar este diálogo, se assim entenderem. Muito bem. Ora bem, da minha parte e da Lamas TV, agradecer a teres aceito o convite, também feito por o nosso colega, foi o João Oliveira, exatamente, que deu a ideia de estares aqui. Depois também nós também já estivemos juntos em outras situações, em formações, em clínicos e por aí fora. Pronto, agradecer então a tua presença, agradecer também a toda a gente que assistiu ao programa, desejar a todos vocês uma excelente semana, porque hoje já estamos a terminar o domingo, já estamos a acabar, temos uma semana de trabalho à porta, uma semana de treinos também à porta. Portanto, para todos vocês, da minha parte e da Lamas TV, um grande abraço. Até uma próxima. Boa noite, obrigado, até breve.